Alô galera, Vascanários aqui, Marcelo falando. Bom, vários assuntos, como sempre aqui, para falar, né? Primeiro deles é o seguinte, estava vendo aí, né, as capas de youtubers, né, até conhecidos meus, né? Do Pai Carlos, por exemplo, colocou assim, Ramon Dias ganha na justiça, né? Sem correção alguma com esse título, tá certo. Mas, na verdade, o Ramon Dias não ganhou. O Vasco que perdeu. Ah, Marcelo, não sacaneia, pô. Que jogo de palavras é esse aí? Que besteira e tal. Não é besteira. Vou explicar aos senhores. Lá atrás, quando houve essa celeuma entre Ramon Dias e Vasco, e o Barbosa, né? Se não me engano é o nome desse cara, o CEO do Vasco, um gordinho, não vou lembrar agora o nome dele, acho que era Barbosa. Eu falei, soltei um vídeo sobre isso. O Vasco vai perder esse caso. Tá lá no meu conteúdo, procura lá. Eu não apago o vídeo, né? Mesmo que a reação desse vídeo não seja boa, eu não apago o vídeo. E aí, o que eu dizia lá nesse vídeo? Bom, o ato de pedir dispensa é formal. Como assim formal? Eu não posso chegar para um colega meu de trabalho e falar, quero ser mandado embora. Aí alguém conta para o patrão me manda embora, dizendo que eu quis ser mandado embora. Isso não existe. E as notícias que a gente tem é que o Ramon Dias chegou no vestiário, que talvez, a gente não sabe disso, tivesse falado alguma coisa nesse sentido. E eu até falei o vídeo, Pedrinho, fala aí, lá atrás. Explica essa situação e tal. Nunca falou sobre isso. E aí, eu disse, se o Vasco agir assim, vai perder. Por quê? Repiso, o ato do empregado pedir dispensa, do contratado pedir a rescisão contratual, é um ato formal. Tem que ter aquela comunicação formal, oficial, ao contratante ou contratado, dependendo de que lado ele esteja, ou então do empregador, né? Então, o Ramon Dias não poderia ser mandado embora por aquela situação de chegar no vestiário, vociferar que iria embora, que vou pedir as contas. Não é assim. É um ato formal, né? Inclusive, o pessoal confunde muito dispensa com demissão. A demissão é somente com justa causa. O empregado ou um contratante ou um contratado fez alguma coisa errada, contra a legislação trabalhista ou com relação ao contrato, descumpriu cláusulas contratuais, uma relação contratante-contratado e tal, aí sim cabe a demissão, né, que é um ato de punição, e ela tem que ser incontinente, tem que ser naquele momento. Se o cara voltar para trabalhar amanhã, se continuar trabalhando após o ato danoso, que ensejaria lá na CLT a demissão por justa causa, está perdoado. Isso aí qualquer advogado que mexe com o direito do trabalho sabe. Então, dispensa lá não foi provada que o Ramon Dias pediu, não é um ato oficial, e muito menos houve demissão por justa causa, não houve nada disso. Então o Vasco perderia essa situação na justiça. Então, com todo respeito e sem crítica aqui a quem diz que o Ramon Dias ganhou, não, o Vasco perdeu, o Vasco obrou para fazer besteira, né? Inclusive no WhatsApp agora com um amigo, eu disse que tenho ressalvas ao Eurico Miranda, era um cara truculento, eu tinha pavor daquela imagem dele, não gosto de gente assim, né? Não gosto de gente que é daquela forma que ele age, mas jamais daria esse mole, era um cara inteligente, uma águia, jamais daria esse mole, né? Então, quando deram lá, quando mandaram ele embora, sem pagar os direitos, isso era fato, né? Bom, Pedrinho na seleção brasileira. O Vasco há muito tempo reclamou que estava sem chegada na seleção brasileira,
que vinha fazendo requerimentos e não obtinha sucesso e blá blá blá. Acho que não é por aí o ato de o Vasco adentrar na CBF, o Pedrinho como sendo seu chefe de delegação e tal. Primeiro que não tem expertise, deveria ser alguém que tivesse expertise, né? E acho que ele nem tem algum tipo de língua, de segunda língua, pelo menos o inglês, né, para falar, não sei. Mas, sem entrar nesse mérito aí, na função dele, acho que o Vasco hoje não poderia prescindir, não pode prescindir do Pedrinho. Não que ele seja o supra-sumo, ao contrário. Só que o Felipe hoje está alijado do departamento de futebol, não sei porque está lá ainda, né? Qual é a função dele? É o Diniz. E o Diniz não tem que se reportar ao Felipe. O Diniz tem que se reportar ao Pedrinho, pelo menos ao Pedrinho, porque é o único que tem, mas não ao Felipe, né? O Felipe não tem estofo para isso, não tem conquista como técnico, não tem conquista como diretor técnico, não tem conquista como técnico, não tem cancha como diretor técnico, e não pode estar à frente do Diniz, sendo o patrão do Diniz, sendo o chefe do Diniz. Então, o Pedrinho, agora, mesmo que o Vasco não esteja jogando, no momento que ele vá atrás da delegação da seleção brasileira, é ruim, tem que planejar, e o planejamento tem que ser entre Diniz e Pedrinho. Então, o Pedrinho, quando cogita e quando aceita um convite da CBF para isso ou para aquilo, ou para aquele outro, estamos mal, porque vai faltar aí o planejamento, a expertise, que eu sempre falo. E mais, o Diniz ele vai indicar alguns jogadores, e quem vai filtrar isso? Tem que ser o Pedrinho, né? A questão monetária, tem o dinheiro, não tem dinheiro, podemos fazer assim, podemos fazer assado. Então é ruim pro Vasco essa situação do Pedrinho, não pensar exclusivamente no Vasco, né? Bom, terceiro assunto aqui do vídeo, né? Primeiro foi o Ramon Dias, sabe, segundo aqui o Pedrinho na CBF. Ramon Dias, vitória na CBF, vitória de quem julgou essa situação. Segundo, o Pedrinho, junto à CBF. E o terceiro ponto, que eu não posso deixar de falar aqui, né? É que eu espero que o Vasco evolua, né? Primeiro jogo, uma derrota para o Lanús, não jogando tão mal assim, mas sendo dominado pelo Lanús. Depois uma vitória contra o Fortaleza, convincente. Depois o empate contra o Operário, no qual o Operário teve momentos que foi melhor que o Vasco, né? E o quarto jogo foi uma derrota para o Fluminense, que vem jogando há bastante tempo melhor que o Vasco. Já falei aqui, esse ano, no Carioquinha, o Vasco levou um banho de bola do Fluminense, com o Mano Menezes ainda, né? E o Paiva no Vasco, Mano Menezes no Fluminense. Então, acho que esse jogo é um bom jogo, vai ser o quinto jogo do Diniz, salvo engano, para ver se há uma evolução, né? Do Fortaleza para cá, houve uma involução. Então a gente tem que ver se vai haver uma evolução do último jogo do Fluminense para cá. O Vasco perdeu gol com o Ryan por baixo, né? Chutou muito mal, não acerta o corpo. É um jogador que é canhoto, não pode botar a bola sempre para a direita, é um erro isso. Eu lembro do Wagner Love jogando no Flamengo, ele sempre botava a bola para a perna esquerda, sendo destro, vai perder mais do que vai fazer, né? Não acerta o corpo, chutou, parecia um amador. Depois daquele balaço no travessão, o Fluminense teve chances, né? E no segundo tempo foi muito melhor que o Vasco. Então acho que é um bom jogo para a gente ver se houve ou não evolução aí do Vasco, ou se o Vasco vai pelo menos não jogar tão inferiormente aos outros aí que vem jogando. Como jogou contra o Fluminense, não jogou bem contra o Operário, não jogou bem contra o Lanús. Essa é a quinta partida do Diniz, né? Lanús, Fortaleza, Operário, Fluminense. Vamos aguardar aí essa situação. E mais, né? Diniz tá melhorando aquela saída lá de trás, aquela saída maluca lá de trás. Ele tem um bom segundo terço, trabalha bem a bola no meio de campo, trabalha bem a bola no ataque. Agora veja, né? Crucificamos o Carille quando o Vasco deu de 1-0 no Porto Cabedelo aqui.
Mas só o Coutinho perdeu 3 caras cara a cara. Só o Coutinho perdeu 3 cara a cara. Então faltam também jogadores, né? Atacantes que façam gols. Eu tenho um vídeo sobre isso. O Vasco precisa ter atacantes que façam gols, né? E não é fazer um gol aqui, é outro gol lá, como o Ryan faz de vez em quando, né? Fez naquele passe do Payet, depois fez um outro gol pela esquerda, agora vai dar branco, acho que foi contra o Operário. Então o Vasco tem que ter gente, meio de campo que chegue e faça gol, não só ficar refém do Verratti, né? Se gostou dos comentários, e hoje, claro, jogo, 7 da noite, São Januário, Vasco e Melgar, ainda poderíamos passar, né? Sou contra seguir para fases muito agudas, mas nesta ainda poderíamos passar, porque vai ter um descanso aí do Super Mundial de Clubes, e o Vasco tem que faturar. Então é importante que o Vasco passe essa fase, como passou com o Operário, e vá até onde não comece a atrapalhar a sua vida no Brasileirão. Por enquanto, atrapalhou um pouco por poupar jogadores no Brasileiro, né? O Vasco poupou jogadores para colocar nas Copas. Não, o Vasco tem que colocar os jogadores bons no Brasileiro e ir avançando aos trancos e barrancos, como dizia lá vou eu, o Zeca Pagodinho, nas Copas. É o que serve para a gente hoje, é o que tem para o Vasco hoje. Se gostou dos comentários, inscreve aqui no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos quando forem lá. Vasco Análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.